As primeiras ordens não caíram como bombas, chegaram como papéis carimbados, assinados com tinta escura e confiança absoluta. Vieram acompanhadas de vozes firmes, de promessas de destino e de mapas estendidos sobre mesas de madeira polida. Vieram antes do inverno, antes da fome, antes do cheiro doce e metálico do sangue congelando no chão. Vieram quando ainda havia tempo para perguntar, mas ninguém perguntou, porque a obediência, quando vestida de dever, soa como virtude, e naquele início, em cidades iluminadas por lâmpadas intactas e rádios que ainda tocavam música, acreditava-se que obedecer era sobreviver. O mundo entrou na guerra como quem entra em um templo, em silêncio solene, cabeça baixa, esperando a absolvição. Nas capitais, multidões ouviram discursos que prometiam ordem em meio ao caos, redenção por meio da força, grandeza restaurada pela submissão total. As palavras eram afiadas, escolhidas com cuidado cirúrgico. Falavam de honra, falavam de necessidade, falavam de inimigos invisíveis, que precisavam ser esmagados antes que contaminassem tudo. Enquanto as massas repetiam slogans como orações, algo antigo e perigoso despertava: a disposição humana de entregar o próprio juízo em troca de pertencimento. Os trilhos de trem começaram a cantar antes dos canhões, um som ritmado, metálico, ecoando através de florestas e campos, carregando homens jovens em uniformes ainda limpos, botas engraxadas, cartas dobradas no bolso. Eles acenavam pelas janelas, sorrindo para mães que acreditavam na glória prometida. Ninguém falava de morte, falava-se de dever, falava-se de cumprir ordens. E assim, vagão após vagão, a engrenagem se movia, lubrificada pela certeza de que alguém, em algum lugar acima, sabia exatamente o que estava fazendo. Quando as primeiras cidades caíram, não foi apenas o concreto que se partiu. Foi o tempo. Relógios pararam sob escombros, calendários queimaram nas paredes, e o futuro se contraiu até caber no próximo comando. Sirenes cortaram o ar como lâminas, um uivo que entrava pelos ossos e se alojava no peito. Crianças aprenderam a diferenciar o som de um avião distante do som que significava correr. Mães aprenderam a embalar o medo com canções sussurradas em porões úmidos. E acima de tudo, aprenderam a obedecer. Apagar as luzes, fechar as cortinas, não fazer perguntas. No fronte oriental, o inverno não pediu permissão. Ele chegou como um juiz antigo, indiferente a bandeiras e ideologias. A neve cobriu os corpos antes que fossem contados, transformando soldados em sombras brancas contra um horizonte sem fim. Ordens continuavam a chegar, rígidas, inflexíveis, escritas para mapas que não sentiam frio. Avançar, manter posição, ou recuar. Palavras simples, fáceis de pronunciar em salas aquecidas, impossíveis de cumprir quando os dedos não respondiam, e o fôlego se tornava fumaça curta. Ainda assim, obedecia-se, porque desobedecer atrair algo maior que a própria vida. Em Leningrado, o cerco não começou com explosões, mas com silêncio. Um silêncio pesado, interrompido apenas pelo distante trovão da artilharia. A cidade foi lentamente estrangulada, como um pulmão privado de ar. O pão tornou-se memória, depois lenda. Pessoas caminharam pelas ruas com passos arrastados, olhos fundos carregando móveis para queimar, livros para trocar por migalhas, e mesmo ali, mesmo quando a fome fazia o mundo girar, cartazes ainda ordenavam resistência absoluta, permanecer, acreditar, obedecer. A obediência tornou-se uma forma de fé, uma maneira de dar sentido à dor. Nos gabinetes, líderes olhavam mapas como se fossem tabuleiros. Pequenos pinos representavam exércitos inteiros, e mover um significava milhares de vidas deslocadas, sacrificadas, apagadas. A distância criava uma ilusão de controle. Vozes confiantes ignoravam relatórios sussurrados de fracasso, substituindo realidade por vontade, e abaixo, homens cavavam trincheiras em solo congelado, repetindo ordens como mantras para não pensar no absurdo. A disciplina mantinha a linha, mas também a cegueira, porque pensar demais era perigoso. Pensar demais podia levar à pergunta fatal: por quê? Em campos cercados por arame farpado, a obediência assumiu sua forma mais nua. Guardas seguiam rotinas com precisão mecânica,
horários marcados, procedimentos claros. Portões abriam e fechavam a Pito Suabam. Pessoas tornavam-se números. Não era ódio que movia a maioria, mas hábito, a tranquilidade terrível de quem cumpre uma tarefa sem olhar para o resultado. Alguns desviavam o olhar, outros endureciam o coração. Todos diziam a si mesmos a mesma coisa: estou apenas seguindo ordens. E assim, passo a passo, a humanidade foi fragmentada em atos pequenos demais para parecerem crimes quando vistos isoladamente. No ar, pilotos atravessavam nuvens negras de fumaça, motores rugindo como feras enjauladas. Bombas caíam em padrões geométricos, calculados para máxima eficiência. Do alto, cidades pareciam maquetes frágeis, telhados alinhados, ruas ordenadas. O impacto transformava tudo em caos instantâneo. Vidro virando chuva cortante, paredes desmoronando como areia. Lá embaixo, o grito humano competia com o fogo. E mesmo depois, mesmo quando a consciência pesava, relatórios eram preenchidos, missões contabilizadas como sucesso. A obediência permitia dormir. A desobediência exigiria enfrentar o rosto das vítimas. Havia momentos de silêncio entre os bombardeios, instantes em que o mundo parecia segurar a respiração. Nesses momentos, surgiam pensamentos perigosos. Um soldado lembrava do cheiro da casa da infância. Um oficial recordava um livro lido antes da guerra. Um guarda percebia, por um segundo, o olhar de alguém do outro lado do arame. Mas o silêncio nunca durava. Logo vinha a próxima ordem, clara, direta, salvadora. E com ela, o alívio de não precisar escolher. No deserto africano, o sol queimava a pele e a esperança. Tanques avançavam, levantando nuvens de poeira que se misturavam ao suor e ao medo. Estratégias eram executadas com precisão matemática, enquanto homens morriam de sede a poucos metros de água inacessível. Ordens de ataque ignoravam o terreno, o clima, a exaustão. Ainda assim, avançava-se. Porque recuar, sem permissão, era falha moral. E a moral, diziam, era tudo o que separava a civilização da barbárie. Uma ironia amarga, enterrada sob camadas de areia. Nos mares, submarinos deslizavam nas profundezas, claustrofóbicos túmulos de aço. Cada comando sussurrado podia significar vida ou morte. Torpedos eram disparados contra silhuetas distantes, invisíveis, abstratas. O impacto vinha minutos depois. Uma vibração surda, seguida por silêncio. Não se ouvia o afundar, não se via os náufragos. A obediência protegia do peso dessas imagens. Cumprir a missão era suficiente. Sentir seria perigoso demais. Em um espaço tão pequeno, tão cheio de tensão. À medida que a guerra avançava, a linguagem mudava. Morrer tornou-se perda. Destruir virou neutralizar. Pessoas foram transformadas em alvos. Essa transformação não aconteceu por acaso. Foi uma armadura verbal, forjada para permitir que a obediência continuasse sem rachaduras. Porque palavras moldam pensamentos, e pensamentos moldam ações. Quando tudo se torna técnico, a culpa se dilui. E a engrenagem gira mais rápido. Mas a realidade insistia em se infiltrar. Em vilas ocupadas, idosos observavam soldados marchando pela rua principal, botas marcando o ritmo da dominação. Crianças aprendiam novas línguas à força, novos gestos de submissão. Alguns obedeciam para sobreviver, outros resistiam em silêncio, escondendo rádios, compartilhando notícias proibidas, mantendo viva uma chama frágil. Cada pequeno ato de desobediência era um risco imenso, e ainda assim, acontecia. Porque nem toda obediência é natural. Às vezes, ela precisa ser imposta com medo. Em Stalingrado, a cidade tornou-se um corpo aberto, ferida por todos os lados. Combates aconteciam dentro de fábricas destruídas, escadas cobertas de sangue, corredores tomados por ecos de tiros. A linha de frente era um quarto, depois outro, depois o mesmo quarto novamente. Ordens de não recuar transformaram ruínas em sepulturas coletivas. Homens lutavam não por vitória, mas para adiar a morte por mais uma hora. O frio mordia, a fome corroía, e ainda assim, mensagens chegavam, exigindo sacrifício total. A obediência ali era absoluta, quase mística, alimentada pela ideia de que desistir significaria o fim de tudo. Quando a maré começou a virar, quando as primeiras derrotas se tornaram impossíveis de esconder, a resposta não foi reflexão, mas rigidez.
Mais ordens, mais exigências, mais punições para quem hesitasse. A obediência precisava ser reforçada, como uma muralha rachada sob pressão crescente. Desertores eram executados para servir de exemplo. Relatórios eram falsificados para manter a ilusão de controle. A verdade tornou-se inimiga, porque a verdade ameaçava a estrutura inteira construída sobre a submissão. Em bunkers profundos, líderes falavam de milagres que não viriam, de armas secretas que mudariam tudo. Acreditavam, ou fingiam acreditar, porque admitir o fracasso seria admitir que milhões haviam morrido por nada, e essa admissão era insuportável. Melhor continuar, melhor exigir mais. A obediência, nesse ponto, já não era apenas uma ferramenta, era uma prisão. À medida que os exércitos aliados avançavam, revelações surgiam como fantasmas. Saindo de portões se abriam para mostrar o que a obediência cega havia permitido. Corpos empilhados, olhos vazios, silêncio pesado de lugares onde a humanidade fora sistematicamente apagada. Alguns soldados que libertava nesses lugares ficavam imóveis, incapazes de compreender. Outros choravam, outros sentiam raiva e a pergunta finalmente explodia, tardia e inevitável. Como isso foi possível? A resposta estava espalhada por toda parte, nos papéis assinados, nas ordens transmitidas, nos silêncios aceitos. Estava na disposição humana de obedecer quando a responsabilidade é diluída, quando o peso é compartilhado por tantos que parece desaparecer. Estava no conforto psicológico de não ser o último elo da cadeia, de apontar para cima e dizer: eu apenas fiz o que me mandaram. O fim da guerra não chegou como um suspiro de alívio, mas como exaustão profunda. Cidades em ruínas, campos devastados, populações deslocadas vagando entre destroços. O silêncio que se seguiu às últimas explosões era diferente de qualquer outro. Não era paz. Era vazio, um vazio preenchido por perguntas sem resposta e por uma contagem impossível de mortos. Nebe caía sobre escombros, cobrindo tudo com uma falsa pureza. O mundo parecia tentar esquecer. Nos julgamentos que se seguiram, palavras como culpa e responsabilidade foram dissecadas em salas iluminadas. Alguns tentaram se esconder atrás da obediência, transformando-a em escudo. Outros finalmente quebraram, admitindo o que haviam feito. Mas nada podia devolver o tempo, nem as vidas. A história, escrita com sangue e cinzas, permanecia como advertência silenciosa. E talvez seja isso que a guerra revela, mais do que qualquer estratégia ou batalha, que a obediência, quando separada da consciência, torna-se uma força devastadora, que o ser humano, em busca de ordem e pertencimento, é capaz de silenciar a própria moral. Que milhões podem morrer não apenas por ódio, mas por rotina, por papéis assinados, por ordens aceitas, sem questionamento. Quando o último eco da artilharia desapareceu e apenas o vento percorreu as ruínas, restou a memória. Uma memória pesada, incômoda, necessária, porque lembrar é o único ato que desafia a obediência cega do esquecimento. E enquanto houver quem escute esse silêncio, quem sinta o frio que ainda parece subir do chão, talvez haja esperança de que, da próxima vez que as ordens chegarem com promessas fáceis, alguém finalmente pergunte. E nesse único ato de desobediência, incontáveis vidas possam ser salvas.